para as nossas reflexões, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais particularmente a parábola do semeador. E eu quero começar perguntando a cada um de vocês o que é uma parábola. Porque nós sabemos que Jesus nos fala ao coração através de parábolas, mas nós muitas vezes não meditamos no conceito de parábola. Se formos buscar no dicionário o que é uma parábola, lá estará escrito que uma parábola é uma narrativa alegórica que nos transmite um ensinamento indireto, seja através de uma metáfora, seja através de uma comparação, seja através de uma simbologia. Então, meus amigos, eu quero num primeiro momento dizer a vocês que as parábolas contadas por Jesus não são histórias reais. São alegorias que ele se utilizou para que nós pudéssemos entender verdades profundas através de histórias do cotidiano, através de histórias que tinham como pano de fundo os homens, os costumes e os conceitos dos lugares. Era a forma que ele se utilizava para falar com homens simples, com homens que não tinham grandes entendimentos, mas que poderiam, nas imagens que o seu verbo iluminado trazia, compreender a proposta da Boa Nova. Se nós formos buscar em Emmanuel o conceito de parábola, e eu hoje quero conversar de vários livros com vocês, porque aí eu vou deixando também sugestões de leituras. Já leram esse livro aqui, O Consolador? Porque o benfeitor Emmanuel nos traz uma grande lição, o conceito de parábola, quando ele nos diz assim, em a pergunta 290, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Olha o que Emmanuel nos diz sobre parábola. Ele nos diz que parábolas são sementes. Não à toa estamos estudando a parábola do semeador, que Jesus lança no terreno dos nossos corações para desabrochar em propostas de amor, de compreensão e de misericórdia. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Que as parábolas que Jesus nos deixou são as mesmas que ele contou há mais de 2000 anos, mas tão quanto nós crescemos em espírito e em verdade, tão quanto nós aprimoramos os nossos pensamentos, tão quanto nós amadurecemos, as sementes plantadas lá atrás, elas vão desabrochando e vão nos permitindo compreender um pouco mais. Vão nos permitindo mergulhar um pouco mais. Por isso que o Evangelho de Jesus ele é sempre temporal. Ele está sempre ajustado ao nosso tempo e ao nosso modo de compreensão. Porque se lá atrás a semente alcançava corações rudes, os homens entendiam conforme as suas possibilidades. Hoje que nós temos um pouco mais de entendimento, somos mais maduros, temos a doutrina espírita a esclarecer as nossas conquistas, os nossos estudos, as mesmas sementes têm um campo mais fértil para desabrochar dentro de nós. Mas vocês poderiam me perguntar assim, por que Jesus falou por parábolas? Kardec perguntou isso em O Livro dos Espíritos, sabiam? E eu quero agora me valer do Livro dos Espíritos, porque na notável questão 627, Kardec indaga aos imortais. E eu aqui peço permissão uma vez mais para ler com vocês. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Olha o que Kardec perguntou, olha agora o que os Espíritos responderam. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Jesus então falava por meio de parábolas para atingir os homens e os lugares daquela época. E hoje, o que os espíritos fazem? Vamos dar sequência à resposta? Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que a compreendem e menos ainda o que as praticam. Então, se Jesus lançou as sementes
para os homens que à época eram ignorantes, eram rudes na sua compreensão, vêm agora os Espíritos a esclarecer aquelas sementes, a tornar de uma forma mais factível o nosso conhecimento e a permitir que hoje, que o nosso coração está mais bem preparado, nós possamos pegar aquelas sementes, compreendê-las de uma forma melhor e praticá-las na nossa vida. Vamos agora à efetiva parábola, ao entendimento do que Jesus quis nos dizer quando nos contou a parábola do semeador. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês, porque o texto de Mateus nos diz que o semeador saiu a semear. E uma primeira pergunta que eu faço é a seguinte: já somos 24 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa conversa fraterna. Se quiserem trazer alguma consideração, se quiserem trazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Quem é o semeador, gente? Na grande alegoria, na grande metáfora de Jesus, quem é o semeador, senão ele próprio, que veio trazer o Evangelho. Evangelho é uma palavra que vem do grego evangelion, que quer dizer boa nova. Boa nova de Deus, que um semeador chamado Jesus veio trazer ao mundo. E o que são as sementes, senão a própria proposta do Evangelho que este semeador Jesus veio depositar em campos, em terrenos, que é o coração de cada um de nós. Então, quando Jesus nos fala de sementes lançadas ao caminho, sementes lançadas em campos, esse campo nada mais é do que o coração humano. E agora ele faz uma repartição das qualidades daquele campo. Porque, na verdade, Jesus nos fala de 4 tipos de campos. 4 tipos ou 6 tipos? Vamos lá? O primeiro tipo, o primeiro conjunto de semente caiu à margem do caminho. Então, o coração de muita gente ainda está à margem do caminho. E o que quer dizer estar à margem do caminho? São aqueles que, tendo contato com Jesus, tendo contato com a proposta religiosa, são aqueles que, conhecendo hoje, nós que estamos na doutrina espírita, conhecem, mas permanecem indiferentes, permanecem à margem, ouvem falar, mas ficam só no ouvir. É o que diz a benfeitora Joana de Ângeles das personalidades que estão no mundo só para gozar a vida, só para curtir aquilo que a vida nos traz de valores existenciais, de propostas existenciais. E me permitam aqui trazer uma palavra que é típica da obra de Joana de Ângeles, quando ela nos diz o termo subdiafragmático. O que quer dizer subdiafragmático? Um homem subdiafragmático. Primeiro eu quero explicar o que é o diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui embaixo do nosso pulmão, embaixo do pulmão e do coração, que divide a nossa caixa torácica do nosso sistema digestivo. Sub quer dizer embaixo, e o que está embaixo do nosso pulmão, do nosso coração? O estômago, os órgãos sexuais. Então, o homem subdiafragmático é o homem que está no mundo tão apenas para comer, estômago, praticar o sexo, órgãos sexuais, dormir e gozar. A primeira parte das sementes, o primeiro grupo de sementes, num estudo psicológico da parábola de Jesus, é quando ele semeia a boa nova do reino, quando ele vem falar de Deus e da proposta do seu evangelho, mas encontra homens que só pensam em dormir, em praticar o sexo e em gozar. Então vêm as dificuldades do mundo, que na parábola é narrada na forma dos pássaros do céu e abocanham as primeiras florações do Evangelho de Jesus. Grande parte da humanidade ainda tem o coração representado por essa margem, por estar distante da proposta de Jesus, por estar ainda não afeiçoado à boa nova do reino. Dando sequência, então, um segundo grupo de sementes que Jesus veio trazer
alcança um terreno pedregoso, onde as sementes até lançam suas raízes, mas como as raízes crescem no meio das pedras, elas não conseguem germinar. Elas não conseguem aurir os nutrientes do solo. Então elas crescem um pouco, mas não conseguem dar frutos. Elas acabam morrendo. É o grupo dos cristãos, é o grupo de nós espíritas que chega à casa espírita, conhece o Evangelho de Jesus e no primeiro momento faz-se toda alegria. Pega todas as atividades da casa espírita, vai na palestra segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quer praticar todas as atividades. Mas depois vem as dificuldades. Depois vem os pedregulhos que todos nós temos na vida, que são as nossas dificuldades, que são as nossas dores, que é a permanência na fidelidade a Jesus, que é a permanência no propósito de continuar servindo, de continuar seguindo. Lançamos as primeiras raízes, mas nós não enraizamos, porque vergamos ao sabor do vento. Vergamos quando a tempestade vem e nos faz cair. Então, muitos de nós nos encontramos nesse segundo tipo de campo, quando o nosso coração se afeiçoa da proposta evangélica, mas nós ainda não sabemos lidar com as dificuldades. As dificuldades nos fazem perguntar a Jesus: por que a pandemia do coronavírus? Por que, Senhor, estão desencarnando tantos familiares meus, colegas meus, pessoas conhecidas nossas? Porque, Senhor, no Brasil hoje já são mais de 40 mil pessoas que desencarnaram. E a resposta é muito simples. Porque nós somos seres espirituais que perpassamos experiências corporais e não o inverso. Nós somos espíritos que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Todos nós vamos desencarnar e retornar para o nosso verdadeiro lar, que é o lar espiritual. Nós não perdemos ninguém, meus amigos. Perder. A gente perde um celular, a gente perde um relógio, as pessoas desencarnam. Elas não morrem, porque morrer é uma forma pesada de não compreender a imortalidade da alma. Então, esse segundo grupo de sementes é lançado no coração daquele que diz amar Jesus, mas que se relaciona com ele, tal qual a criatura que escreve uma carta para o PROCON. Vocês sabem como é que é escrever uma carta para o PROCON? É assim: ó Jesus, por que você fez isso comigo? Ó Jesus, eu perdi o meu emprego. Ó Jesus, lá em casa hoje estão faltando as coisas, mas essas dores, essas dificuldades que nos chegam, é para que a gente possa progredir. É para que a gente possa repensar os nossos valores no mundo. É para que a gente possa se dar conta de que nós não somos seres materiais, tão apenas órgãos físicos, mas nós somos seres imortais. Jesus nos convida a repensar a nossa imortalidade, a nossa espiritualidade e o nosso senso de solidariedade. Nós poderemos sim ter perdido o nosso emprego, mas vamos conquistar outros. Nós poderemos sim ter dificuldades, reveses na vida, mas não adianta reclamar. Porque reclamar potencializa as dificuldades. Deveremos sim assumir a atitude do otimista, a atitude daquele que, vendo a dificuldade, abre o seu coração à voz dulce de Jesus que lhe diz: eu estou aqui, e segue em frente. Há uma história que Divaldo Franco contou há poucos dias numa de suas palestras, quando um senhor observava 3 homens que passavam fazendo o mesmo serviço. Eles eram carregadores de pedra. E passando o primeiro deles, o Senhor pergunta: o que você faz? Tu não vês a minha profissão miserável? Eu sou um carregador de pedras.
e fez aquela carantonha, reclamando como se carregar pedras fosse a pior coisa do mundo. Passou o segundo, que trabalhava na mesma obra, e perguntou: o que você faz? Qual a sua profissão? E um homem jamais realista, não otimista, mas jamais consciente da sua profissão, que pagava as suas contas, que alimentava os seus filhos, respondeu: meu amigo, eu carrego pedras. Não fez a carantonha, não reclamou, mas também não agradeceu. Quando passou o terceiro, o mesmo senhor perguntou: meu amigo, qual é a sua profissão? Olha, eu carrego pedras para construir a catedral da nossa cidade. Quando a catedral estiver pronta, tenha certeza que eu fiz parte da construção dela. Era a pessoa otimista. Os três carregavam pedras, mas cada um tinha uma faixa de compreensão da vida, das suas possibilidades e daquilo que nós estamos fazendo no mundo. Então observem, nós podemos enxergar as nossas dores, as nossas dificuldades, como aquilo que nos paralisa, como aquilo que nos é empecilho, ou ter a atitude otimista, ter a atitude que nós estamos nos desenvolvendo, ter a atitude que Jesus nos convidou no Sermão da Montanha, quando ele nos disse assim: vossos olhos são as janelas da vossa alma. Quando os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo terá luz. Então podemos ver a pandemia como algo que nos estimula ao progresso, como algo que é uma sementeira para que nós possamos produzir mais, ser mais afáveis, ser mais solidários, ou podemos vê-la como algo que dizima, como algo que nos paralisa, como algo que é um castigo de Deus, quando Deus não nos castiga nunca, quando Deus nos ama sempre. E a responsabilidade, a forma de agir no mundo, a opção será sempre nossa. Um terceiro grupo de sementes caiu no terreno espinhoso. E, crescendo no meio dos espinhos, as raízes se entrechocaram com aqueles espinhos. Lançaram-se no solo, que já era fértil, mas sentiram-se esmagadas pelos espinhos. Cresceram as plantas, mas não conseguiram produzir. Muitos de nós somos aqueles cristãos, somos aqueles espíritas que ainda estamos no terreno dos espinhos. E o que são os espinhos, Rafael? Onde Jesus quis nos situar quando falou dos espinhos? Os espinhos são os nossos vícios. Kardec indagou em O Livro dos Espíritos, em a questão 785 e em a questão 913, quais eram os dois vícios considerados os mais radicais. E esses dois vícios espinhosos, o orgulho e o egoísmo, que nos impedem muitas vezes de florescer, de frutificar. Poderia ir ao dicionário para buscarmos a significação desses dois vícios, mas eu quero ir no popular, porque o orgulho é quando nos sentimos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, como dizem os nossos amigos jovens, e o egoísmo quando pensamos assim: olha, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Esses dois vícios, que possuem vários outros filhos, têm nos impedido de frutificar. Tem nos impedido de ser aquele campo fértil onde Jesus veio depositar as sementes divinas e encontrar em nós os campos de reprodução, os campos de multiplicação. Daí, muitas vezes, ao nos depararmos com essas duas dificuldades nossas, nós encontramos obstáculos para seguirmos em frente. Qual a proposta? Ir nos investigando, ir nos aprimorando, ir nos autoconhecendo para par e passo, sem culpas, sem remorsos, naquela tarefa do autoconhecimento, da autotransformação, ir buscando ser hoje melhor do que ontem, ser amanhã
melhor do que hoje. Mas, muitas vezes, nos caminhos do mundo, os espinhos são representados pelas outras pessoas. Porque vejam, Jean-Paul Sartre, o grande filósofo e escritor francês, costumava dizer, um filósofo pessimista, que o problema sempre são os outros. E eu colho da sua citação para dizer que o problema não são os outros. Nós é que não aprendemos a amar os outros. E qual a dificuldade? A dificuldade é que deixamos de responsabilizar a nós mesmos. E responsabilizando a nós mesmos por aquilo que nos acontece, nós começamos a responsabilizar os outros. Porque diz-nos Chico Xavier, aos outros eu tenho o dever de amar. A mim mesmo eu tenho que me corrigir. Muitas vezes no caminho do mundo, então, eu elejo o outro como o meu espinho, aquele que me atrapalha, aquele que é a minha pedra de tropeço. Mas o outro a quem eu devo amar, o outro a quem eu devo muitas vezes ter como irmão, eu tomo no mundo como um adversário. E vamos nos dividindo em guetos, vamos nos dividindo em grupos, vamos nos dividindo, na feliz expressão de Emmanuel, em facções. Num facciosismo que no mundo de hoje nós conhecemos como esquerda, como direita, aqueles que professam a religião católica ou a protestante, aqueles que são os espíritas, aqueles que são os ateus, aqueles que estão na pátria capitalista, aqueles que estão na pátria comunista. E essas divisões, essas eternas discussões são espinhos que nós mesmos vamos colocando nos nossos caminhos e que nos impedem de frutificar, nos impedem de seguir em frente, nos impedem de receber o Evangelho de Jesus e propiciar que a sua mensagem confortadora, que a sua mensagem esclarecedora possa nos tornar e nos fazer pessoas melhores. Ao outro, então, compete que eu ame, compete que eu veja como um irmão, não como um adversário, mas os espinhos muitas vezes surgem dentro dos nossos arraiais espíritas, porque não conseguimos lidar com o outro de uma forma equilibrada, de uma forma serena, de uma forma entendendo que cada um está no seu melhor tempo, no seu melhor momento e angariando as percepções típicas do seu momento evolutivo. E eu começo a trazer críticas, a trazer considerações, querendo que o outro haja sob a batuta da minha vontade, querendo que o outro haja como se certo fosse tudo aquilo que eu pense, fazendo a proposição inversa, quando o outro muitas vezes vem conversar comigo, trazendo-me uma palavra esclarecedora, às vezes um dirigente espírita que me traz alguma correção, alguma consideração para que o meu trabalho melhore, eu faço aquela posição de melindre, aquela posição de suscetibilidade, e o trabalhador espírita vai minguando, vai murchando ante o primeiro espinho, que deveria servir para ele como estímulo, lembrando de Paulo na estrada de Damasco, quando Jesus lhe disse: não recalcitres ante os aguilhões. Temos aguilhões todos os momentos na nossa vida, mas ao invés dos aguilhões nos estimularem, nós muitas vezes murchamos. Nós muitas vezes nos sentimos os donos da verdade, querendo que o outro haja sob o guante daquilo que nós pensamos, ou quando o outro vem até nós, nós murchamos achando que ele está querendo o meu mal. Que nós possamos então amadurecer, asserenar as nossas consciências, despertar para que cheguemos num quarto nível de compreensão, num quarto nível de solo, quando Jesus, o grande semeador, que veio trazer as sementes da boa nova do reino de Deus, alcançou o terreno fértil. E notem, esse terreno fértil, as sementes lançaram raízes e elas multiplicaram. Na proporção de 30,
na proporção de 60, na proporção de 100 por 1. Meus amigos, e agora somos 15, e eu direciono a minha fala para cada um de vocês. O Espiritismo é hoje a mensagem evangélica que Jesus, o grande semeador, veio trazer aos nossos corações calcinados. Nós que já fomos os cristãos da Inquisição, os cristãos das cruzadas, os cristãos dos grandes castelos, do grande poderio econômico, das grandes pompas do mundo, ele vem nos trazer a semente para que nós não sejamos mais aqueles corações à margem, aqueles corações pedregosos, aqueles corações cheios de espinho, mas que a sua mensagem renovada pela proposta espírita possa nos alcançar e nós, pela tarefa do bem, pela tarefa da autotransformação, possamos frutificar à razão de 30, à razão de 60, à razão de 100 por 1. Observem, 3 tipos de gradação, porque cada um dá de acordo com suas possibilidades. Se a Sheila pode dar 100 por 1, se o Dudu pode dar 100 por 1, eu posso dar 30. É aquilo que eu consigo, é aquilo que eu posso, mas que eu consiga ser útil a partir das minhas possibilidades, que eu consiga entregar os meus braços valorosos, que eu consiga entregar a minha voz, que eu consiga ser, conforme Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, uma carta viva de Jesus, para que onde eu esteja, Jesus fale por mim, através de mim, e eu seja um arauto do seu evangelho. Então, a parábola do semeador é um convite à renovação, é um convite à transformação, é um convite ao nosso coração que já esteve à margem, gozando as coisas do mundo, bebendo da água salgada, na feliz expressão de Joana de Ângeles, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Ou nos debatendo com pedras que cada vez se tornam pedras maiores, porque ao invés de divisarmos Jesus, nós ficamos na reclamação. Ou vendo espinhos nas pessoas, ao invés de amá-las, agora nós podemos acolher a mensagem de Jesus e nos fazermos homens e mulheres de bem. Não à toa, a parábola do semeador está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, Kardec e os bons espíritos nos diz, sede perfeitos. E no mesmo capítulo 17, no item 3, fala dos bons espíritas, do homem de bem. E no item 4, fala nos bons espíritas. E qual o link que nós fazemos de tudo isso? Qual a amarração que nós fazemos de tudo isso? E como nós podemos, nesse período que nós estamos vivendo, colocar o ensinamento da pandemia, que muitos de nós não conseguimos entender sob a ótica espírita, sob a ótica cristã, a nos ensinar os corações. Observem, me permitam agora uma explanação à guisa de metáfora. Se Jesus diz que nós agimos à semelhança de campos, às vezes estamos à margem, às vezes somos aquele campo com pedras, às vezes aquele campo com espinho. Se nós nos demoramos nos espinhos ou na pedra ou na margem, vem ele com o grande trator divino, com o grande arroteador, chamado dor, chamado dificuldade, que atende pelo nome de pandemia para arrotear o nosso solo de uma forma mais depressa, para que a gente possa produzir. Essa é a função da pandemia. E não por outra razão, eu quero agora buscar o Livro dos Espíritos, em a questão 737, lá na lei de destruição, fazendo uma ponte com a parábola do semeador, quando Kardec indaga aos imortais. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta se dá da seguinte forma, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos,
que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Vamos agora ser um parceiro de Kardec na pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio do coronavírus, por meio dessa quarentena, desse recolhimento dentro dos nossos lares? E a resposta poderia ser: porque o semeador divino, que é Jesus, ainda não encontrando o nosso coração apto a dar sementes, mas verificando ele pedregoso, espinhento ou à margem, manda o trator da pandemia para remexer tudo, para que o nosso progresso se dê de uma forma mais depressa. Essa função da pandemia, remexer o solo do nosso coração para que essa semente do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus, possa crescer, possa germinar, possa dar os frutos que são tão esperados de cada um de nós. A grande proposta, então, da parábola do semeador, que é apressada pela atual pandemia do coronavírus, é que nós nos tornemos um homem de bem e que nós nos tornemos um verdadeiro espírita. E quando Kardec escreve a lapidar frase de que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas viciações, observe que a frase poderia ser assim: reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se faz um homem de bem. Ou poderia ser igualmente assim: reconhece o verdadeiro espírita por aquele que é hoje melhor que ontem, por aquele que é amanhã melhor que hoje. Mas também poderia ser assim: reconhece o verdadeiro espírita por aquele que abriu o campo do seu coração à semeadura do Evangelho de Jesus para produzir a 30, a 60 e a 100. E aí nós vamos à semelhança de uma mulher que faz uma costura, costurando a proposta de Jesus com a proposta espírita e trazendo tudo para os nossos dias atuais. E observem, pela sua transformação moral, porque hoje em dia há muitas pessoas que querem transformar o outro. Mas a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é nós nos transformarmos, não transformar o outro. Porque o outro é reflexo do seu progresso espiritual. Mas nós, muitas vezes, nos tornamos aquilo que podemos denominar os espíritas coach. Me perdoem a brincadeira. O que é um coach, gente? Bom, o coach é aquele que se especializa em dar pitaco na vida alheia. Pitaco não, é aquele que se especializa em ser um orientador da vida alheia. Eu agora estou fazendo psicologia e vejo que há coaches de relacionamento que orientam casais a retornarem à convivência, que orientam casais a encontrarem formas de vivência junto, aos coaches de alimentação, que orientam na forma de melhor se alimentar, comer mais fibras, comer mais saudavelmente, aos coach espíritas. Porque o coach espírita é aquele que quer mudar o outro. E observem-se, muitas vezes não há aquelas pessoas que fazem assim: vão a uma palestra espírita, escutam a palestra inteira, quando falamos na parábola do semeador e chegam em casa: fulano, hoje eu vi um palestrante falando sobre a parábola do semeador e eu te vi lá sentado do meu lado, porque parece que ele falou para você. Parece que o seu coração ainda tem muito espinho ou ainda é um coração pedregoso. A mensagem nunca é para a gente, porque nós estamos sempre querendo modificar o outro. Mas, ora bolas, a mensagem espírita é para nós. A mensagem espírita é um porto seguro para cada um de nós. A mensagem espírita é um vetor da nossa transformação. É um vetor de sermos homem de bem e multiplicarmos essa semente que Jesus plantou no nosso coração. Há outras que vão fazer o culto do Evangelho no lar e abrem o livro de página, o livro de Emmanuel e abrem na lição a paciência. E olham para o Pai ou olham
para a irmã, fulano, essa página é para você. Porque Emmanuel aqui parece que dirige-a ao seu coração. Você precisa ser mais paciente comigo. Você precisa ser mais paciente na vida. Ora, o benfeitor mandou a página primeiro para quem está lendo, primeiro para a reflexão daquele que está meditando sobre a página, mas nós sempre imputamos para a outra pessoa. E eu, quando estou aqui falando com vocês, a primeira mensagem é para mim mesmo. Eu é que trago o coração à margem, o coração nas pedras, o coração nos espinhos, e estou aprendendo junto com cada um de vocês a multiplicar. Se eu ainda não consigo multiplicar nas atitudes, eu me esforço por falando, ir metamorfoseando a minha vida naquilo que eu espero ser um dia um homem de bem, um bom espírita, porque sendo um bom espírita, eu igualmente serei um bom cristão. Percebo que a hora passa depressa. Eu ficaria aqui com vocês até amanhã, mas tenho certeza que ninguém aguentaria, ninguém suportaria eu falando mais algumas horas. Mas eu quero registrar a minha felicidade, quero registrar o meu enorme bem-estar. E por que o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, esse ano, completou 93 anos de idade? No dia 5 de maio, e eu tenho me mirado muito no seu exemplo, na sua vida, que é uma vida messiânica, eu trago que eu considero esse homem de bem, esse bom espírita, alguém que desde muito novo recebeu a sementeira de Jesus no coração, muitas vezes ressequido pelas pedras, ou pelos espinhos, ou pela marginalidade de vidas pretéritas. E recebendo essa proposta de Jesus, foi procurando multiplicar essa semente. À razão de 30, à razão de 60, à razão de 100. Já são mais de 70 anos de oratória espírita. Já são mais de 60 anos em que ele erigiu a Mansão do Caminho. 15 de agosto de 1952, onde mais de 3.000 pessoas são atendidas diariamente, onde mais de 30.000 pessoas já foram atendidas desde sua fundação até os dias atuais. Quando alguém me pergunta assim, Rafael, o que mais você gosta, o que mais te exorna na personalidade de Divaldo Pereira Franco? E eu respondo, a dedicação ao Evangelho. O entusiasmo com que ele chegou aos 93 anos, semeando à guisa de Jesus e procurando se fazer uma pessoa melhor. Ele é perfeito? Não. Tem as suas dores, tem as suas dificuldades e faz questão de partilhá-las conosco, mas também nos deixa o seu exemplo de que cada um de nós podemos transformar essas mesmas dificuldades em propostas de vivência do Evangelho de Jesus. E quando as pessoas vêm me dizer, ele já escreveu mais de 250 obras psicografadas, nas mais variadas línguas, já psicografou de trás para frente, no Evangelho alemão, na língua alemã, na língua francesa, na língua árabe, em dialetos que hoje são desconhecidos a cada um de nós. Mas o que mais chama a atenção é a sua vivência de amor ao próximo. É a sua curva de ternura por pessoas simples, por pessoas da marginalidade, naquele bairro de Pau da Lima, na periferia de Salvador, onde muitos estão envolvidos com drogas, onde muitos não têm o que comer, onde muitos sentem frio, não têm remédio, e ali encontram um porto seguro, um porto de vivência do Evangelho de Jesus. Quando eu estive lá há alguns anos, eu pude ver o Evangelho de Jesus sendo plantado como pequeninas sementes e florescendo em cada uma daquelas pessoas
como luzes que se projetam no mundo, como pessoas que não serão marginalizadas, mas que serão exemplos vivos de que se nós plantarmos amor, de que se nós plantarmos educação, de que se nós plantarmos as boas sementes que Jesus veio trazer para cada um de nós, a nossa humanidade, hoje ainda tão ligada aos vícios, hoje ainda tão corrompida, hoje ainda tão imersa em tantas dores e em tantas dificuldades, granjeará, após esse período de transição, um mundo de paz, um mundo de benevolência, um mundo regenerado, um mundo onde todos nós poderemos nos abraçar, nos amar e sentir a justiça de Deus, que não é a justiça dos homens, mas a justiça da reencarnação, a justiça que dá a cada um conforme as suas obras, a justiça que nós não conseguimos entrever ainda, porque se vemos no mundo muitas injustiças aos nossos olhos, não há ninguém injustiçado, porque a misericórdia de Deus, que conhece cada um de nós, vem nos soerguendo a cada instante, a todo instante, e nos chamando. Eis que o semeador saiu a semear. E Joana de Ângeles, acolhendo o seu filho do coração de outras vidas, que muitas vezes chega ao lar, depois das palestras, depois de estar com os companheiros, e ele chega: minha irmã, tu não sabes como eu tenho sido criticado. Tu não sabes como as pessoas têm levantado fake news a meu respeito. E Joana lhe diz da seguinte forma: meu filho, silencia ante as agressões alheias e ama ainda mais. Ama sem perguntar até quando. Serve até que os seus joelhos e até que a morte orgânica, esse doce jumentinho, como chamava Francisco de Assis, te traga de volta ao nosso verdadeiro lar. Não devolva crítica com crítica, mas ame aos seus agressores e vive no mundo, meu filho, como Jesus nos ensinou, amando e deixando pegadas luminosas pelo caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da amplidão. E não deixe ninguém se afastar de ti, sem levares um pouco da tua paz, ou sem levares um abraço luminoso da tua existência. Ama, meu filho, porque ainda hoje no mundo o semeador saiu a semear, e espera que os nossos corações não estejam à margem da sua proposta. Não joguem pedras como no passado se atiravam à mulher pegada em adultério. Não sejam os espinhos onde uns se ferem uns aos outros, mas sejamos as boas propostas onde todos nos abracemos e possamos multiplicar as sementes para construir um reino de amor e de paz. Termino, porque uma hora já se passou, com uma oração da benfeitora baiana, da poetisa baiana Maria Dolores, quando numa oração, numa poesia ungida, ela se dirigiu a Jesus, dizendo assim: meu Deus e meu Senhor, enquanto lá fora o desespero caminha e ainda temos a amargura, a pandemia do coronavírus, eu quero lhe dizer que te ofereço o banquete do amor. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como eu não conseguirei, eu então lhe pedirei para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na fresta da montanha, colocando beleza no painel por sobre a natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim, então.
Eu lhe peço para ser um único grão que, caindo no chão, me multiplique num milhão e me converta em pão para a sociedade. Eu gostaria de ser artista esteta, cantor, trovador, musicista ou orador, para falar da magia e da beleza da sua glória. Mas como nada sou, falta-me o verbo, falta-me a mestria. Então eu lhe peço para ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando na estrada da alucinação, e dando-lhe a mão de sustento, eu lhe possa dizer: sou teu irmão, e irei contigo. Graças, Senhor, te dou porque nasci. Graças, Senhor, te dou porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela vossa consideração, pelo vosso carinho. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus permaneça entre nós. Um grande abraço e um beijo. Tchau, tchau.